Olá, meninas! Vamos aqui, né, para a segunda parte da nossa aula. E agora a gente vai pintar as uvas, tá bom? Para pintar as uvas, eu vou utilizar a cor azul marinho, tá? A cor uva, o púrpura e o branco, tá bom? A gente vai começar primeiro pelas áreas de sombra. E então, para fazer as áreas de sombra, eu vou utilizar o azul marinho, tá bom? Então, eu vou aqui pegar o pincel número 4 ou o número 2, tá? Porque essas uvas aqui não são tão grandes, né? Elas são pequenas. Então, eu vou utilizar o pincel número 4 e a cor azul marinho. Então, primeiro, a gente tem que olhar o nosso desenho e fazer uma leitura do nosso risco, tá? Pra gente observar quais uvas estão por baixo e quais estão por cima, tá? Pra gente poder trabalhar a área de sombra. Então, eu tenho que sempre fazer uma leitura do meu risco. E é super importante você riscar o seu risco corretamente, tá? Riscar bem correto, fazer as uvas bem redondinhas, tá bom? Porque se você riscar torto, o seu desenho vai ficar torto, tá bom? Então, risque o seu desenho bem certinho, tá? Com bastante cuidado e de maneira que ele fique bem visível, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui o azul marinho no meu pincel e eu vou começar a trabalhar primeiro as áreas de sombra. Então, eu tenho que observar quais uvas estão por baixo e quais estão por cima. Eu vou começar de baixo pra cima, tá? Então, aqui eu vou olhar, ó, essa uva aqui, essa está por cima dessa, tá? Tá vendo? O risco vem aqui, olha, e entra um pedacinho aqui dentro. Então, eu sei que aqui atrás, olha, é uma área de sombra, porque essa está por cima dessa. Então, eu venho aqui com o azul, tá? E passo. Mas eu não vou preencher ela toda de azul, não, tá bom? É só um pouquinho, ó. Tá? E deixo o resto ali branquinho mesmo. Agora, eu vou observar as outras duas. Essa tá na frente dessa daqui, mas ela está por cima dessa daqui. Tá vendo? Ó, o risco dela entra dentro desse daqui. Essa aqui tá parecendo só um pedaço. Essa tá parecendo muito mais. Então, essa está por cima dessa. Então, eu vou vir aqui, ó, com o azul, atrás dessa uvinha aqui, e vou passar. Tá? Ó, passa ali bem certinho pra ela ficar bem redondinha. Essa daqui é a mesma maneira, veja que essa está por cima dessa, olha, aparece muito mais do que essa. O risco vem e entra dentro dessa daqui. Então, eu vou colocar aqui atrás dessa daqui, olha. Passa, espalha um pouquinho, mas não preencho ela toda de azul, certo? E assim eu vou fazendo em todas as uvas, eu sempre vou observando, tá, gente? Eu não vou tacando tinta assim, não, eu tenho que observar o meu risco primeiro, tá? Isso vale para qualquer tipo de desenho que você estiver pintando, tá bom? Você sempre tem que observar o seu risco, fazer a leitura do seu risco, tá? Entender primeiro o que é cada coisa, o que tá por cima, o que tá atrás, pra depois você pintar, tá bom? Então, eu sempre vou deixar, ó, a beira dela mais clarinha, tá? A beiradinha, a ponta da uva eu vou deixar mais clara, tá bom? Esse azul só vai entrar nas áreas de sombra. Aqui a mesma coisa, olha, essa uva, ela entra, o risco, ó, ele entra dentro dessa daqui. Tá vendo? Que ela não tá uma bolinha certinha. Aqui, ó, faz parte dessa e aqui faz parte dessa. Então, eu sei que aqui atrás é a minha área de sombra, tá? Sombra é tudo aquilo que está por trás e tudo aquilo que está embaixo, tá bom? Então, eu sempre tenho que observar isso. Aqui na beiradinha, eu não passo porque vai ser a área de luz, tá? Vai ser a minha cor mais clarinha. Certo? Então, eu vou fazendo essa observação. Olha, aqui da mesma maneira, o risco dessa aqui, ó, ele tá entrando dentro dessa daqui. Então, eu sei que aqui é uma área de sombra. Tá bom? A gente sempre tem que observar isso primeiro.
em tudo aquilo que a gente for pintar, tá bom? Pra você não sair pintando errado, tá? Então, sempre entenda primeiro o seu risco antes de pintar. Aqui da mesma forma, olha. Aqui é uma área de sombra, porque essas duas estão na frente dessa daqui. Então, eu vou passar desse lado aqui apenas, tá? Eu não posso sair tacando azul em toda a uva, senão vai sumir o risco. E depois eu não vou saber onde tá o meu risco, tá? Então, aí fica difícil. Então, assim, não, já fica bem mais fácil, porque você sabe onde tá o risco certinho, você não perde o seu risco. Olha aqui da mesma maneira, tá vendo? Essas duas, elas entram dentro dessa daqui. Então, eu sei que aqui atrás é a minha área de sombra. Embaixo da folha. E aqui atrás dessa outra uva. Dou uma espalhada. Não é pra encher ela toda de azul marinho, não. Tá bom? Se você não tiver o azul marinho, você pode usar o violeta, tá bom? Também dá certo, vai ficar uma uva mais clara, mas dá certo sim. Aqui dentro, ó, do vãozinho da folha. E eu deixo sempre a beiradinha ali sem tinta, tá? E espalho. Dou uma espalhadinha nessa tinta. Aqui é a mesma coisa. Bom, agora que eu já trabalhei toda a minha área de sombra, eu vou entrar agora com a cor uva, tá? E o púrpura. Então, eu vou pegar aqui o uva e vou passar, olha, na beiradinha, tá? Na área que eu reservei ali sem tinta, é agora que eu vou passar ele. Eu passo o uva e espalho, misturo com o azul, tá bom? Eu tenho que fazer a união dessas duas cores. Eu não posso deixar uma divisória entre as duas, tá? Eu tenho que, ó, mesclar essas tintas, tá? E vou passar um pouquinho do púrpura. Aqui também. Então, eu passo uva e passo o púrpura. Eu vou mesclando os dois, tá? E vou misturando para essas tintas ficarem bem unidas, tá bom? Eu não posso deixar uma divisória nessas tintas, tá? Senão fica estranho. Peguei o uva, vou passar aqui, olha. E vou, olha, unir com o azul. Eu esfrego bem meu pincel para poder misturar essas cores. Eu não posso deixar uma linha certa, tá? Um risco certinho. Peguei o púrpura agora. Tá? E eu dou uma misturada, ó. Eu tenho que fazer a união das cores aqui, tá? Pra poder mesclar essas cores. Peguei novamente o uva. Passo na beiradinha, que é onde eu deixei, ó. E eu venho misturando, tá vendo? Ó, venho jogando uma cor dentro da outra. Certo? Vou pegar agora o púrpura. E faço a mesma coisa, ó. Venho misturando aqui com a outra cor, tá? E assim eu vou fazendo em todas as uvas. Vou mesclando com uva e o púrpura, tá? Se você não tiver uva, você pode usar o lilás também. Ou o violeta mesmo, tem o violeta cobalto, que é mais clarinho. Tá? E você pode variar nas cores aí, tá bom? Não precisa ser só essas cores, não.
Existem vários tons de uva, várias cores, né? Então, eu vou mesclando, olha, entre as duas cores, entre o uva e o púrpura. E vou misturando, tá? É sempre importante misturar, não deixar uma linha reta, tá? Ó, por exemplo, eu vou fazer aqui da maneira errada, pra vocês verem. Ó, passei o uva e agora eu vou passar o púrpura. Aí, eu vou deixar assim, ó. Olha a diferença. Tá vendo a diferença dessas aqui pra essa? Eu não posso deixar essa divisa aqui no meio, tá? Eu tenho que mesclar essas cores, ó. Então, eu venho aqui misturando, ó. Só aqui, pertinho, que eu posso deixar mais escurinho, porque ali é uma área de sombra. Mas aqui eu tenho que fazer a união dessas cores. Tô com o pincel número 4 ainda. Não precisa você pegar muita tinta, tá bom? Você vai pegando de pouquinho. Porque senão você não vai ficar legal, tá? Vai pegando de pouquinha tinta. Bem pouquinha mesmo. E aí, você vai colocando conforme for necessário. Agora que eu fiz isso, eu vou pegar o branco, tá bom? Eu vou pegar o branco e agora eu vou iluminar as minhas uvas. Eu vou pegar o branco. Só de um lado do pincel, tá? Pouquinha tinta, não é muita, tá? Se você pegar muito, você tira o excesso no paninho. Vou colocar o pincel em pé, tá? Ó, na beiradinha da uva aqui, na pontinha. Coloco meu pincel em pé. Ó, na beiradinha. Mantenho ele em pé e vou fazendo o contorno, ó, bem devagarzinho. Certo? Fiz o contorninho. Aí, eu venho, olha, dando uma espalhadinha. Seguindo o movimento da uva, tá? Eu passo meu pincel, ó, várias vezes, tá bom? Pra poder espalhar essa tinta. Vou pegar mais um pouquinho. Tiro o excesso no pano. Olha, um lado fica limpinho, tá vendo? Com esse lado que está com a carga da tinta, ó, sempre que eu falo, pessoal, tinta pra fora, eu quero dizer isso, tá vendo? O lado que tá sem a tinta, ó, eu coloco pra dentro do desenho, tá? Aqui é a beiradinha, a divisória do desenho, né? Então, eu coloco, olha, esse lado que tá com a tinta virado pra fora. Nunca pra dentro, porque daí vai ficar ao contrário, pra fora do desenho. Coloco o pincel em pé. E faço o contorno aqui da uva. E aí, eu venho, olha, espalhando aqui. Nesse movimento, tá? Vocês observem sempre os movimentos. Eu não tô puxando pra cima. Ó, eu não tô jogando pra cima. Tá? Eu tô fazendo assim, olha.
certo? É seguindo o movimento da uva, do desenho aqui, tá? Não tô jogando lá pra cima. Eu tô fazendo arredondado, olha. Um movimento de círculo, ó. Tá? De vírgula. Novamente, peguei mais um pouco. Olha, tá bem pouquinho. É que a câmera tá bem pertinho, pode parecer que eu peguei muito. Mas eu peguei bem pouquinho mesmo, tá? E o pincel número 4, ele é bem pequeno, então... Mantenho o pincel em pé, ó. Venho aqui aonde eu passei o uva com o púrpura. Com o pincel em pé. E a mão firme. Tá? Eu venho passando o branco. Se precisar pegar mais, pode pegar. E espalho, olha. Faço o contorno. E aí, eu vou passando o pincel, ó. Várias vezes. Pra dar uma suavizada nesse branco. Vou chacoalhar o meu branco aqui, porque ele já tá meio duro. O branco, ele seca muito rápido. Então, você tem que toda hora você tem que estar chacoalhando ele. Tampando e chacoalhando, batendo novamente, tá? Então, peguei mais um pouco aqui. Tá? Sempre de pouquinho, não pega muito. Ó, venho na beiradinha. Com o pincel em pé e firme no tecido. Tá? Passo, e aí eu espalho um pouquinho, olha. Eu esfrego o meu pincel, eu não passo e só deixo. Eu dou uma esfregadinha, ó. Pra lá e pra cá. Movimento de meia lua. Tá bom? Pego mais um pouco do branco só de um lado do pincel. Com o pincel em pezinho. E firme. E aí, eu esfrego o pincel um pouquinho, ó. Dou uma varridinha, ó, nesse movimento. De meia lua, tá? Seguindo o desenho aqui. Vou pegar mais um pouquinho, olha, só de um ladinho do pincel. Ó, aí vamos supor que eu peguei muito. Ai, peguei muito, olha. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu paninho, pode ser no paninho ou até no pratinho. Aqui eu vou fazer no paninho. Olha, tá muito aqui. Eu só vou fazer assim, ó. Encosto aqui, ó. Tirei o excesso, tá? Eu não vou fazer assim, eu vou fazer assim, tá? Assim eu já tiro o excesso. Aí, eu vou vir aqui com o pincel em pezinho. Respeitando lá, ó, o outro risquinho da uva que já tá aqui, eu respeito, tá? Não vou passar lá por cima. Eu venho até aqui e paro, tá bom? E aí, dou uma espalhadinha assim novamente. Tirei o excesso, limpei meu pincel ali, porque eu tinha pego mais branco, né? Tirei o excesso no pano. E aí, eu espalho.
E assim eu vou fazendo em todas as uvas. Tá? Esse branco eu só vou passar na área que eu, que eu passei o uva e o púrpura, tá bom? Eu não vou passar em cima do azul marinho, tá bom? É só na beiradinha, ó. É só na ponta da uva, tá? Tem que ter bastante, tem que ter bastante paciência, tá, pessoal? Pintura é uma coisa que requer paciência, tá? Não tem jeito. Requer paciência, requer capricho, cuidado, tá bom? A pintura em tecido, ela é uma arte muito detalhada. Então, a gente tem que ter muita paciência, concentração, tá bom? Pra você conseguir aprender. Então, a gente precisa focar, entende? Tem que focar, tem que se concentrar. E tem que ter capricho e paciência, tá bom? Porque se fazer de qualquer jeito, não fica um resultado tão bom. Então, a gente tem que ter cuidado e paciência, tá? Não adianta ter pressa pra pintar. Tem que ter paciência, tá bom? Depois que eu iluminei toda a minha uva, né? Eu vou pegar um pouquinho de tinta, ó, no pincel. E eu vou fazer só de um lado, tá? E eu vou fazer assim, ó, tá? Coloco o pincel, vou fazer pontinhos aqui de luz na minha uva, tá bom? Pouquinha tinta, tá, pessoal? Eu gosto de dar uma retocadinha. Às vezes precisa dar uma retocada, tá? Então, ó, com pouquinha tinta, eu dou uma retocadinha aqui no meu contorno. Então, a pintura, às vezes, precisa de um retoque, tá? Principalmente depois que seca. Às vezes, a gente precisa retocar alguma coisa. Acho que eu tenho bônus ali pra fazer recarga. Quer fazer ou você já fez? Não fiz, não. Oi. Então, olha, eu dou uma retocada. Às vezes a gente precisa retocar, tá? Quando seca, às vezes uma área seca e fica meio desbotado, meio apagado. E aí a gente precisa dar um retoquezinho, tá bom?
eu sempre retoco minhas pinturas. É o pincel número 2. E eu vou usar, pra fazer os galinhos, eu vou usar aqui o rústico, tá bom? Se você não tiver o rústico, você pode usar o sépia mesmo, tá bom? Então, olha, eu vou pegar. Peguei a tinta aqui sem segredo, ó. Só peguei, pincel em pé, molhei aqui na tinta. Vou passar aqui no galinho, vou preencher. Preencho ele aqui bem certinho, tá? Por isso que eu falo, é sempre bom você reforçar o seu risco, tá? Pra você saber bem aonde que tá e você não errar na hora de preencher. Meu risco tá bem certinho, reforcei ele com lápis, tá? Então, eu consegui ver bem os detalhes. Então, ó, passei. Aqui, tô usando o pincel número 2. Não enlarguece muito esse cabinho, tá? Senão fica feio. Agora, eu vou pegar o branco. Pegar o branco. Então, olha, eu pego, vou passar só de um lado. Tá, eu vou passar o branco apenas de um lado do galho. E eu dou uma espalhadinha assim, ó. Tá? Aí, vou fazer esse galinho aqui, que também é um galinho, ó. Lavo meu pincel. Vou pegar o rústico, você pode usar o sépia. E vou preencher aqui o galinho, tá bom? Vou pegar o branco. Ó, vou pegar o branco, colocar só de um ladinho do pincel. E vou fazer a mesma coisa, eu vou passar só de um lado do galinho. E eu dou uma puxadinha assim, ó. Tá? O galinho não precisa ficar retinho, não. Agora, eu vou fazer esses galinhos aqui com pincel filete. Então, vou pegar o pincel filete, né, número 0, e eu vou usar o rústico, tá bom? Mas você pode usar o sépia, se você não tiver, tá? Então, eu vou pegar aqui o rústico. A tinta, pra fazer isso, tem que estar meio molinha. Ela não pode estar muito grossa, tá bom? Senão, não fica bom. Então, a tinta tem que estar meio molinha, tá? Se ela tiver grosseira, não dá certo. Então, eu vou pegar aqui um pouco no pincel e eu vou fazer um leve contorno. Mas não é um contorno reto, não. Tá, ó. Tá vendo que eu dou umas ondulações, que é pra ele ficar com um aspecto mais, assim, natural, tá bom? Então, eu dou um leve contornozinho nele. Pra ele ficar... Pra realçar aqui essas partes, tá? Ó, eu peguei o marrom achando que era o rústico. Vou passar de novo agora. Então, ó, eu passo fazendo tipo um leve contorno. Tá? Não é um contorninho reto, não, tá? Ó, tá vendo? Eu dou uma quebradinha, tá? Pra ele ficar mais natural. Tá? Um galhozinho, ele nunca é reto, né? Um galho, ele é sempre meio tortinho. Então, eu faço, ó, os detalhezinhos assim, pra ele ficar mais natural.
E agora, esses galinhos aqui, ó, eu pego a tinta tem que estar molinha, tá? Não pode estar dura. Eu coloco o pincel bem em pé, tá? Ó, bem em pezinho, com a mão firme. Procura não deitar muito a cerda. E a tinta, ela tem que estar homogênea. Se ela tiver muito grossa, você não vai conseguir fazer. Tá? Vai ficar estranho. Então, olha, eu venho com o pincel bem em pé, tá bom? Com bastante paciência, ó. Certo? E seguindo o risco. Se você riscar, você não vai ter muita dificuldade em fazer, tá bom? Ó, aqui é um galinho reto. Faço a mesma coisa, ó, desse lado, dou um contornozinho, mas não é um contorno retinho, tá? Ó, eu dou um contornozinho meio irregular nele, pra deixar mais natural. Tá bom? Com a minha tinta, tem que estar úmida, minha tinta não pode estar grossa, senão eu não consigo fazer isso. Tento não entortar muito a cerda do pincel, não deitar demais, senão ela sai grossa, tá? Tento manter a cerda dele o mais em pé possível que eu conseguir, tá? Aqui desse lado também tem um galinho. Então, ó, com o pincel bem em pé. E a mão firme, tá? Eu apoio a minha mão no tecido, tá? Fiz o galinho. Agora, a gente vai fazer o chão. Agora, a gente vai fazer o chão, tá bom? Aqui, pra fazer o chão, eu vou utilizar a cor ocre e ouro, tá? E eu vou utilizar também o marrom. Mas você pode utilizar, se você não tiver ocre e ouro, você pode utilizar o siena natural. Tá? Aqui eu vou pegar o pincel número 6. Ou pode ser também o número 8. Tá? E aí, eu vou passar um pouquinho de clareador aqui no chão. E aqui no chão, pessoal, eu não vou enlarguecer muito esse chão, tá? Eu não vou vir com ele até aqui embaixo, tá bom? Fica estranho. O chão, você tem que deixar ele, ó, um dedo mais ou menos, assim, tá bom, tá? 1 centímetro, 1,5 centímetros de largura do chão é o suficiente, tá? Se eu deixar esse chão até lá embaixo, não fica legal, tá? Isso vale também pro sombreado aqui em volta. Tá bom? Não precisa deixar ele muito largo, senão ele fica esquisito, tá? Que nem aqui, ó, o meu sombreado ficou um dedo mais ou menos, ó, um dedo de largura, tá? Vinha até aqui, se eu deixar ele vir até aqui assim, ó, fica muito esquisito, muito chamativo, tá bom? Então, sempre prestem atenção nisso. Agora que eu passei o clareador, eu vou passar sempre a cor mais clara primeiro. Então, eu vou passar aqui o ocre e ouro. Se você não tiver o ocre e ouro, pode ser o siena natural. Essa cor ocre e ouro é uma cor que eu gosto bastante. E eu utilizo muito essa cor, eu acho que é uma cor bem versátil. Então, se você não tiver essa cor, é bom você comprar quando você tiver a oportunidade, tá bom? Porque é uma cor que a gente utiliza bastante na pintura. Então, ó, eu venho espalhando aqui a tinta com o meu pincel
dessa maneira. Tá? Eu não posso fazer redondo aqui. Eu não posso arredondar, igual no sombreado em volta. Tá? Eu tenho que fazer só assim, vai e vem. Varrendo essa tinta e suavizando aqui onde ela termina. Tem que chegar bem próximo aqui, ó, da uva, tá? Não posso deixar espaço aqui entre o chão e a uva, tá bom? E aí, eu venho espalhando aqui a minha tinta. Pega de pouco, tá? Pra não ficar muito melecado. Muito forte demais essa tinta. Tá? Então, depois que eu fiz isso, agora eu vou vir com a minha cor mais escura. Deixa eu dar mais uma espalhadinha aqui. Ó, tá vendo? Aqui já tem quase nada, ó, de tinta no meu pincel. Então, eu espalho bem esse chão pra ele não ficar marcado. Agora, na hora da cor mais escura, eu tenho que pegar muito pouco, gente, mas pouquíssimo mesmo. Tá? Porque essas cores mais intensas, elas pesam muito. Então, eu tenho que pegar bem pouquinho. Tá? Então, eu vou pegar bem pouquinho. Eu vou até trocar de pincel, vou pegar o número 6. Então, eu pego bem pouquinho pincel, ou bem pouquinho tinta no pincel, tá? Ó. Ó, bem pouquinho eu peguei. E eu vou vir aqui agora, ó. Pertinho aqui do desenho. E vou espalhando. Reto, tá, ó, reto, pessoal. Tá bem retinho aqui. Então, eu venho espalhando, ó, bem reto. Tá? Eu não posso arredondar esse chão, não. Tá bom? Ele tem que ficar reto. Ele tem que ficar bem retinho. Então, o chão, ele não tem problema ficar um pouco riscado, tá vendo aqui, ó? Esses risquinhos, ele pode ficar assim, tá? O chão, ele pode e deve ficar riscadinho, tá? Ele não precisa ficar retinho, aquela coisa bem lisa, tá? O chão, ele pode ficar um pouquinho riscadinho, tá? Mas também não é muito, tá bom? É pouquinho. Ó, então, eu passo bem pertinho aqui nessas áreas de sombra, tá? Pertinho do objeto, do desenho, sempre vai ser mais escuro, vai ser a área de sombra. Então, ó, eu passo e espalho reto, tá? Eu nunca posso arredondar esse chão. Tem que ficar sempre retinho. Então, eu tô pegando bem pouquinho tinta.
tô espalhando. Tá, eu tô espalhando bem aqui essa tinta, tá? Aqui no fundo, que é uma área de sombra, aqui nesse cantinho. Tá? Então, eu sempre jogo a tinta perto do desenho. Tá? E aí, eu vou espalhando, ó, suavizando essa tinta. E ele fica assim mesmo, riscadinho, tá bom? E aí, se você, acaso, você borrar alguma parte do desenho, aí você tem que consertar depois. Tá bom? Então, porque às vezes acontece. Por isso que eu gosto de fazer o fundo antes. Porque às vezes na hora que a gente vai fazer, acaba dando uma borradinha. Então, ó, se acontecer isso, você vem e retoque, tá? Arruma aqui aonde você borrou, tá bom? Isso aqui é detalhe e retoques, tá? Fazem parte dos retoques da pintura. Então, se acontecer isso, você tem que arrumar, tá bom? Você pega a cor lá que você... Que nem aqui eu entrei nessa parte que era branco. Então, eu retoquei aqui, tá? Então, você vai fazer isso. Se você passou por cima depois, tá bom? Parece, às vezes, pode achar que não faz tanta diferença, mas faz, tá bom? Bom, então... Agora, pessoal, um detalhe que eu esqueci. Eu esqueci de falar pra vocês. Que aqui, ó, na melancia, a gente tem que passar um pouquinho de branco aqui na casca. Tá, ó, só de um lado do pincel, tá, ó. Eu vou passar aqui na beiradinha da casca. Só um pouquinho, tá? Pode, até depois que tiver seco mesmo, não tem problema não. De passar, tá? Passo bem pouquinho, mas é pouquíssimo, tá? No pincel. Não é muito, não. É bem a esquinha só. Passo e dou uma esfregadinha. Tá? Bom, então a nossa pintura está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E eu aguardo a pintura de vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.